Para todos sempre seja louvado, honrado e glorificado. Muito boa noite, como vão vocês? Boa noite. Com a graça de Deus e de Jesus, eu vou melhor do que eu posso merecer. E quando eu digo que eu vou melhor do que eu posso merecer, eu não estou dizendo que a vida não nos traz os abalos físicos como traz para qualquer um. Que nós não tenhamos as nossas dificuldades, que nós não tenhamos que nos superar, que aprender, que nós não trazemos algumas tristezas ou algumas situações a resolver. É que Deus nos dá tanto que só o fato de levantar da cama, colocar os pés no chão, nós temos que dizer obrigado. Porque nós estamos respirando, nós estamos podendo falar, nós estamos podendo viver, recomeçar, ter mais um dia. O tema da nossa noite de hoje é a conquista da felicidade. Tem uma fórmula pronta para essa conquista, para ser feliz? Não. Cada um vai descobrindo a felicidade aos passos, conforme vai amadurecendo espiritualmente e entendendo a vida e compreendendo os desígnios de Deus. Só que nós podemos passar algumas linhas, vamos assim dizer, que talvez sirva para todos nós, na noite de hoje, compreender um pouquinho mais a respeito dessa conquista e a respeito dessa felicidade. Conta-nos que Maria, a mãe de Jesus, após a sua volta para o plano espiritual, ela fica ao cuidado de João, o discípulo mais novo de Jesus. Então, quando ele está naquele martírio, em meio à crucificação, ele vira para a mãe dele e diz assim: mãe, eis aí seu filho, e diz para João: João, eis aí a sua mãe. Após todo aquele processo que nós conhecemos, após o processo do regresso dele, do Pentecoste, passado algum tempo, João leva Maria para uma outra cidade, para começar, de novo, recomeçar, poder ali estar auxiliando as outras pessoas, falar de Jesus, falar dos ensinamentos da Boa Nova. E um dia, Maria está ali com os afazeres domésticos, sobre os cuidados de João. João já tinha saído para as grandes pregações, ela estava sozinha, naquela casinha humilde, quando alguém bate a porta. E ela vai e abre a porta. E aquele peregrino, ele diz assim: a senhora pode me ajudar? Ela diz: o que precisa? De um pedaço de pão, de um pouco de água, eu posso lhe dar. Ele disse: além disso. Ela disse: mas eu nada posso fazer. Eu posso te dar um pedaço de pão, eu posso te dar um pouco de água, eu posso deixar você descansar, mas nada além disso. Ele diz assim: vós é a mãe de Jesus? Ela disse: eu sou a mãe de Jesus. Então ele diz: vós sois nossa mãe também. E naquele instante ele começa a conversar com a mãe de Jesus, e ela começa a falar de Jesus, da Boa Nova, a dar bons conselhos a ele, a poder parar aquela alma que muitas vezes nós não temos necessidades materiais. As nossas necessidades, elas são espirituais. Muitas vezes não é a nossa matéria que está adoentada. O que está doente é o nosso espírito. E é necessário cuidarmos do espírito. Porque se para a matéria a gente toma uma medicação, toma uma medicação e passa a ter uma alimentação um pouco mais controlada, um pouco mais correta, faz exercício físico, para o espírito a gente precisa ir colocando nele a prece, as boas leituras, o entendimento para que ele também se fortaleça. E Maria, ela passa o restante da sua existência assim, acudindo a todos aqueles que batiam na porta. E eles começavam a bater na porta desde manhã e até anoitecer. Porque quando a gente se prontifica a servir, o serviço aparece. Quando a gente se prontifica a servir, sempre vem o que fazer. E ela começa, atendendo um, atendendo o outro, cuidando de um, cuidando de outro. Já mais idosa, mais cansada, o que lembrava ainda ela daquela judia linda que era a mãe de Jesus, eram os olhos ainda azuis. Como um dia um homem bate à sua porta, mas já no final do dia. E ela está bastante cansada. E ela vai se arrastando até a porta. Quando ela abre, ela diz: o que queres? Que posso lhe ajudar? Mas já bastante cansada. Os anos, a idade, o serviço, tudo havia trazido para ela um grande encargo. E ele diz assim: eu quero ouvir te falar. E ela diz: mas hoje eu estou tão cansada, eu não conseguirei alimentar uma conversa por muito tempo. Só se for por muito pouco. E ela começa a falar
E percebe que à medida que ela vai falando, aquele peregrino vai completando aquilo que ela diz. Aquela voz soa o coração dela como familiar. E num determinado momento, ela começa a olhar para aquele rosto como que tentando lembrar. E ele diz, sou eu, mãe. Jesus. E ela imediatamente ela vai às mãos, ela quer ver o crivo da cruz. Ela procura na mão as chagas que ficaram marcadas. Ela, como uma mãe amorosa, coloca a mão ainda no abdômen, que fora, vamos dizer assim, cortado pela espada do soldado. E ao ver o crivo nas suas mãos, o corte no seu abdômen, olha para os seus pés, também vê o machucado que ficou pelo prego, ela ajoelha-se. E nesse instante Jesus levanta sua mãe e diz para ela, não ajoelhes, mãe. Eu que tenho que me ajoelhar aos seus pés. E abraça a nossa amada Mãe Maria Santíssima. E diz para ela, chegou o momento de voltar. Então ela passa por um processo ainda de mais ou menos uns 2 dias, entre esse mundo e outro mundo, até que ela se desliga. E quando ela se desliga, os anjos do céu descem para receber Maria de Nazaré. Só que ela sai do corpo e ela pergunta assim, aonde tem mais dor? E os anjos dizem para ela, nesse momento, mãe, lá em Sidom, vão estar amanhã pela manhã sacrificando alguns cristãos. E ela diz, me leve até lá. E eles levam a Maria, nossa amada Mãe Santíssima, até esse local onde ia ser mais uma vez o martírio dos cristãos. E quando ela lá se achega em espírito, né? Corpo físico já morto, mas um espírito mais vivo do que nunca, ela olha toda aquela situação de tristeza e vê que uma jovem, ela está olhando pela fresta da janela a luz da lua. E ela chega até essa jovem e diz assim para ela, cante. Cante, minha filha. Cante, porque mesmo nos momentos mais difíceis da vida, nós temos que honrar e louvar a Deus. Cante. E a moça judia começa a cantar os cantos de Salomão, um mais lindo do que o outro, e as pessoas vão ouvindo. E à medida que aqueles outros irmãos que ali estavam já à espera da morte física, vão ouvindo, vão se animando. Então é muito importante essa passagem, porque assim, Deus não gosta de tristeza. Tem gente que fala assim, nossa, eu vim aqui para pagar os meus débitos. Eu vim aqui porque eu estou em karma. Nós estamos aqui para aprendizado da lei do amor. E nenhum aprendizado da lei de Jesus e da lei de Deus se dá pela dor. O aprendizado, ele se dá pelo entendimento. E o amor é centelha divina. O amor é lei universal. Então, há algumas pessoas que dizem assim, não, mas nessa reencarnação eu preciso pagar as dívidas da reencarnação passada. Nessa reencarnação, nós precisamos aprender melhor para não praticarmos os erros da reencarnação passada. Ah, mas eu preciso nessa reencarnação, Tânia, eu tenho um karma muito longo. Calma lá, nós não viemos com karma. O que nós viemos é com uma bagagem de aprendizado do que trazemos das outras encarnações, que vai ser somatizado aos nossos aprendizados de hoje. E à medida que nós vamos passando pela vida, nós vamos aprendendo. Um dos fatores para a gente aprender a ser feliz é a resiliência. Então, o que é resiliência? É a capacidade da gente passar pela dificuldade e sair dela melhor do que quando entramos. Tem algumas pessoas que elas se tornam melhores depois de uma doença, elas se tornam melhores depois da perda de um ente querido, elas se tornam melhores depois de um período de desempregado, se tornam melhores depois de um acidente. Por quê? Porque ela passou por uma grande dificuldade, que levou a ela a um pico de aprendizado, ela conseguiu aprender com isso e ela sai com uma grande bagagem. Não há uma receita para a gente ser feliz. O que há dentro de nós é a conquista dessa felicidade através do exercício do amor. Feliz nós somos todos os dias quando simplesmente nós já acordamos e levantamos. Agora, valorizar esse estado ou não depende de nós. A felicidade não é algo que vem como presente e nem tampouco pode ser dada pelo outro. Lembro de uma história que conta assim. Era um grande seminário de casais. E ali estava reunido pessoas que estavam casadas de 10 a 20, 30, 40 anos. E o expositor lá na frente conduzia aquele seminário com muita leveza.
Isso passou o sábado o dia todo, o domingo o dia todo, e no final do seminário ele diz assim: vou fazer uma pergunta para vocês e quero que responda com sinceridade. Qual de vocês, a esposa ou o esposo, não os faz feliz? Não faz feliz. E a multidão ali, aglomerada daqueles casais todo, houve um silêncio muito grande que dava para ouvir até o tic-tac do relógio. E uma senhora, aparentando quase seus 60 anos, se levanta. E ela diz assim: meu marido não me faz feliz. Pensa, é como se tivesse jogado uma bomba naquele ambiente, porque já começou os bagulhinhos. Nossa, vê fulano, nossa, ele que diz, e papapá, aquela conversinha aqui, aquela conversinha ali. E o palestrante ficou desconcertado, porque em nenhum seminário ele tinha passado por aquilo. E ela espera acalmar os ânimos e ela diz: ele não tem obrigação de me fazer feliz. Eu sou feliz porque eu entendo que para mim ser feliz depende de mim. Não posso colocar nos ombros dele o encargo de me fazer feliz. Eu não faço feliz, ele não me faz feliz. Junto nós vamos aprendendo a vivenciar as leis divinas e naturais da vida. Onde às vezes concordamos, onde às vezes discordamos. Mas cada um de nós somos felizes com as nossas tarefas e com as nossas vidas. Não posso dar a ele esse encargo de me fazer feliz e tampouco seria eu capaz de fazer ele feliz. Ou seja, a felicidade, ela não pode ser depositada no ombro do outro. E a felicidade é aquele estado de leveza que a gente sente em alguns instantes da vida. Aquele estado de entusiasmo que nos leva a um pico muito grande dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, aonde o coração bate com mais leveza. Mas isso não acontece todos os instantes, isso não acontece todos os dias, e nem tampouco acontece porque o outro tem essa obrigação comigo. Eu posso ficar feliz ao ouvir uma música, mas essa mesma música pode fazer com que o outro fique triste, porque as experiências são diferentes. Então eu vejo algumas moças dizendo assim: eu vou me casar porque eu quero ser feliz. Mas casamento não traz felicidade, casamento traz entendimento, cumplicidade, renúncia, companheirismo, perdão, tolerância. É o início de uma família, mas não podemos apoiar no outro. Existem rapazes que dizem assim, simplesmente: eu vou beber porque assim eu fico feliz. Mas a bebida alcoólica não traz felicidade, ela traz a ilusão. Aquele momento de êxtase não é real. E ninguém pode se dar o luxo de ficar feliz simplesmente sem estar com a vida acertada, em ordem. Que felicidade é essa que eu estou muitas vezes com um parente doente, que eu estou muitas vezes com uma dificuldade, então eu estou desempregado, para que eu fique feliz eu vou usar uma droga, para que eu fique feliz eu vou beber? Isso não é felicidade, isso é ilusão. Paulo de Tarso, ele nos diz assim: tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Então, ou seja, as coisas que às vezes a vida nos traz não servem para nós. E para que possamos ser felizes é necessário renunciar. Ninguém pode ser feliz sem fazer a sua parte. Há 3 pontos importantes para ser feliz. Primeiro, gratidão. Eu preciso aprender a agradecer. Mas não só dizer obrigado da boca para fora. Essa gratidão tem que habitar dentro do meu coração. Eu preciso ser grata pela chuva que cai, do mesmo jeito que eu sou grata pelo sol que desponta. Mas eu preciso aprender a agradecer a minha dificuldade, do mesmo jeito que eu agradeço a todas as benéficas que a vida me dá. E existem algumas pessoas que dizem assim: estou passando por dificuldade, vou agradecer, Tânia, tá louca? Me lembro de um caso que aconteceu algumas semanas atrás em casa. A minha cunhada, ela saiu do serviço, foi até o serviço da mãe dela, que é ao lado, ela trabalha numa escola e a mãe dela trabalha na outra. Então ela saiu do serviço dela, foi até a escola da mãe dela, e o que ocorreu? Na saída da escola da mãe dela, quando ela voltava para dela, ela caiu e machucou o mesmo pé que ela tinha machucado na mudança em outubro do mês passado. Do ano passado. Em outubro do ano passado. Obrigada. E o que ocorreu? Ela não sentiu nada na hora, continuou trabalhando, fez todas as coisas dela. E quando eu estava chegando em casa de uma palestra, quase 9 horas de uma segunda-feira, o telefone da minha tia, que é a única que dirige, tocou, dizendo que a gente precisava socorrer a minha cunhada. E
fomos socorrer minha cunhada. E no caminho minha cunhada diz assim, veja só o que me acontece, de novo eu machuquei o mesmo pé. E eu falei para ela, agradeça a Deus. Você quer que eu agradeça o meu machucado? Eu falei, obviamente. Você poderia ter machucado esse pezinho e não ter terminado o dia de trabalho. Tá esperando lá na calçada um resgate, porque a gente sabe que aqui em São Paulo o SAMU demora. Você poderia ter machucado esse pezinho, mas não tem agora ninguém para te socorrer, porque eu cheguei bem na hora que você tocou o telefone. Então Deus, ele nos propicia tudo o que nós necessitamos. A dificuldade, ela não vem se não for aliada com a paz de Deus. Por isso que Paulo nos dizia assim, ó, estareis perplexos e atribulados, mas não estarão sozinhos. Então nós temos que agradecer tudo que nos acontece, como eu disse para ela. Machucou o pé? Diga graças a Deus. Amanhã, depois, quando ele estiver bom, diga graças a Deus. Porque às vezes a gente precisa daquilo para aprender. E o aprendizado se dá quando nós conseguimos entender que tudo vem do Pai. E o Pai não nos dá nada que seja de ruim. As coisas ruins acontecem através dos nossos próprios tropeços. Mas Deus generoso sempre nos ampara. Então, primeiro ponto, nós temos que aprender a ser grato. Segundo, nós temos que ter fé. A fé é a comunhão nossa com Deus. É o nosso ligamento com o alto. Muita gente diz assim, eu não vou pedir nada para Deus não, porque Ele sabe que eu preciso. Ele sabe o que nós precisamos, mas nós necessitamos desse diálogo com Deus, desse diálogo com Jesus, com esse diálogo com Maria. Poucas pessoas sabem que às 18 horas, ela se coloca o pensamento dela em direção a nós aqui no globo. Ai, Tânia, mas tem fuso horário. Sim, mas o pensamento dela está sempre conosco. Como nós ainda precisamos da disciplina, nós nos colocamos às 18 horas, que é o horário da Ave Maria. Ali a gente pode pedir, ali a gente pode conversar, ali a gente pode abrir a nossa áurea. Porque todos nós temos uma energia cujo qual nós chamamos de áurea. Que ela pode se expandir através da peça e do bom pensamento, como ela pode diminuir, subtrair, através também das nossas condutas e dos nossos pensamentos. Assim como através daquilo que a gente sente, a gente atrai quem vai estar à nossa volta, e nesse momento que a Terra transita de uma hora para outra, e nós estamos passando da noite para o amanhecer, nós temos para cada reencarnado 4 espíritos desencarnados. Quais são, eu tenho feito essa pergunta em todas as casas espíritas que eu vou, quais são as companhias que cada um quer ter? A sua companhia vai depender do seu modo. Se eu quero companhias boas, eu vou ter que trabalhar o meu lado ruim, para que eu tenha companhias boas. Ai, Tânia, eu lá tenho um lado ruim, todos nós temos, inclusive é o que você fala. A gente é egoísta, a gente é orgulhoso, a gente é prepotente, a gente é arrogante, a gente tem dificuldade de perdoar, a gente tem dificuldade de entender, a gente é maledicente, a gente olha ali, eu vejo uma moça gorda, eu falo, meu pai, como ela se veste desse jeito tão curto, dá licença. Então tudo isso vai fazendo com que a gente se alie com aqueles espíritos que a gente quer que estejam ao nosso lado. Queremos espíritos bons? Temos que cultivar dentro de nós o nosso lado bom. Para isso, o que nós precisamos? Saber quais são as nossas lacunas, admitir e aceitá-las. Primeira coisa, eu tenho que aceitar quais são as deficiências da Tânia. Sem aceitar as minhas deficiências, eu não consigo mudança. Sem mudança, eu não tenho fé. Porque a fé é da ação. A fé é o entendimento. A fé é a compreensão minha, da minha natureza física, da minha natureza divina. É a minha santificação. A fé é o meu entendimento perante as leis de Deus. Como é que eu posso ter tudo isso se eu não tiver o entendimento diante da Tânia? Eu preciso me conhecer, eu preciso me entender, eu preciso me respeitar, para que a partir desse momento eu tenha uma fé que possa me ajustar ao decorrer da vida. E essa fé, ela sai e vibra de nós, de tal forma na nossa áurea, que nós não temos que nos preocupar com uma olhada, com olho gordo, com trabalho. Tem gente que fala assim, Tânia, eu estou numa situação porque fizeram um trabalho para mim. Eu estou numa situação porque o obsessor não me deixa. Gente, espera lá, eu acho que tem hora que até o obsessor fala, não tem nada a ver com isso. Existem pessoas que auto-obsediam-se. Ou seja, existem pessoas que elas mesmas se maltratam. Existem pessoas que elas mesmas acabam levando para elas condições ruins. E temos sempre colocando as coisas no ombro do outro. Por que temos dificuldade de assumir? O outro é responsável por ele. O livre-arbítrio é outorgado para todos nós. Mas eu tenho a parcela de responsabilidade comigo. E eu não posso pegar essa parcela de responsabilidade comigo e simplesmente dizer assim, não sei. Tem gente que adora viver um homem na vida. Não sei, pra mim, tanto faz. A fé, ela é ativa. Você tem que tomar uma posição.
de sim ou de não, de estar com a luz ou de estar com a sombra. E o terceiro ponto dessa nossa conversa é o dever cumprido. Será que eu tenho cumprido com o meu dever? O meu mínimo dever que começa dentro da minha casa? Porque Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim para nós: quer a paz do mundo? Volta para casa e começa amando os seus. Então eu tenho cumprido com esse meu dever dentro da minha família? Eu tenho cumprido com o meu dever no meu trabalho? Ou eu tenho feito as coisas assim mais ou menos, porque afinal das contas eu tenho um salário mais ou menos, então eu vou fazer as coisas mais ou menos. Né? Eu tenho um lar, mas assim, é mais ou menos, então eu vou viver dentro dele mais ou menos. Não dá. Ou é integral ou não é. Não dá para fazer meias coisas, tem que se fazer direito. Então não dá para ser meia filha, ou é ou não é. Não dá para ser meio esposo ou meio marido, ou é ou não é. Ou está ou não está. Não dá para ser meio vizinho. Ou você está naquela relação ou não está. E a nossa dificuldade de estar na relação é porque nós queremos que o outro responda às nossas expectativas. Por isso que tem gente que diz, eu não sou feliz porque fulano fez isso pra mim. Não, você não é feliz porque você ainda não teve o entendimento do que é a felicidade. O que o outro faz para você diz respeito ao outro, não a nós. Se nós temos um presente para receber, ou se nós temos uma encomenda do correio para receber, e nós não estivermos lá em casa, naquele momento, e chegar esse presente ou chegar ao carteiro, o que vai acontecer? Não vai voltar? É a mesma coisa que o outro faz para nós. Se nós simplesmente não cuidarmos daquilo que é nosso, qualquer coisa pode vir para nós. Existe uma coisa que chama-se carroça vazia. Vocês já prestaram atenção? Não sei, quem é do interior talvez até saiba mais. Que quando a carroça ela está indo para a cidade, ela vai lotada de mantimentos, de compra, de tudo, ela vai fazendo muito pouco barulho porque ela está pesada. E quando muitas vezes ela volta para a chácara, quando muitas vezes ela volta para aquele sítio, ela já vem vazia. Então ela vai naquele chacoalho. Cada pena que ela faz, que ela passa, ela faz um barulhão, e ela se chacoalheja daqui, chacoalheja de lá, e vai para cá, e vai para lá. Existem pessoas assim. Existem pessoas que são verdadeiras carroças vazias. Cada vez que elas abrem a boca, elas conseguem fazer um dano. E nós temos que estar bem conosco para que a gente não ouça e se melindre. Porque nós decidimos o que passa pelo nosso ouvido. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas puxa vida, por que é que fulano falou isso para mim? Por que será que fulano fez isso para mim? Ele fez aquilo que ele tinha condições de fazer, nem a mais e nem a menos. Ele não podia fazer diferente. Agora, o que eu quero para mim? Viver sobre essa angústia, viver sobre essa tristeza, armazenando dentro de mim sentimentos pequenos, de ódio, de mágoa, de revolta, que vai me trazer problemas na matéria. Até 2020, o Instituto de Ciência e Medicina, ele diz assim, que em todas as famílias nós teremos um depressivo. E o que é a depressão? A depressão é a doença da alma, de tal forma que ela interfere no físico. É por isso que nós precisamos de psicólogo, é por isso que nós precisamos de psiquiatra, nós precisamos de novo nos envolver socialmente, mas com o auxílio e com o amparo até que a gente consiga caminhar sozinho. Mas ela não nasce assim, subitamente. Ela vem de somatizações. Então, nós viemos tristes, desiludidos, porque vamos supor que aquela relação não está dando certo. Nós viemos já cabisbaixo e de repente aquela mulher, aquele senhor pede um filho. Então era o estupim. Ou de repente ele tem um comércio e ele perde aquele comércio. Ou ele perde aquele trabalho de 30 anos. Então ela simplesmente dá aquele estupim. Ou seja, a alma simplesmente ela cai adoentada e ela necessita depois de tratamento espiritual, de tratamento médico, de tratamento psicológico, para que possa se reentregar de novo. Agora veja só, dizer que a cada família nós vamos ter um depressivo, então o que vai acontecer? O que está acontecendo com essa sociedade? O que está acontecendo conosco? Será que buscando as coisas só materiais, só física, nós não estamos nos perdendo? Existem pessoas, eu dou palestra às vezes em muitas casas espíritas, com pessoas totalmente financeiramente resolvidas. Com pessoas assim, formadas, diplomadas, isso ou aquilo. E que dizem que não são felizes. Porque a felicidade ela não está naquilo que você é, naquilo que você tem. A felicidade, ela consiste naquilo que você sente.
Você que tem que se fazer feliz. E como é que eu posso me fazer feliz? Primeira pergunta, o que você gosta de fazer? E que faz muito tempo que você não faz ou que você nunca fez. Mas todo mundo gosta de alguma coisa. Mas aí a gente fala assim, não dá mais, né? Agora o tempo já passou, já foi tanto tempo. Então não é mais possível, mas tem gente que gosta de dançar. Tem gente que gosta de cantar. Tem gente que tem um sonho de escrever um livro. Tem gente que tem um sonho de aprender a tocar um instrumento. Invista em você. O auto-amor é a base. Nós estamos nos sentindo desprotegidos e necessitados do outro porque nós estamos com dificuldade de nos amar. Nós estamos com dificuldade de nos trazer para perto. Os espíritos estão desencarnando, e isso espírita, evangélico, humanista, de várias religiões, e chegando na espiritualidade totalmente doentes. Ai, tu é doente por quê? Porque perderam a existência. Se preocuparam tanto em pagar dívidas, se preocuparam tanto com o sofrimento, que perderam a alegria de viver. Não trazem no rosto um sorriso, não trazem no rosto uma satisfação, e nem sequer sabem o que gostariam de fazer. No livro Fala Pai João, Fala Preto Velho, depois Abraço de Pai João, ambos de Vanderlei de Oliveira, a editora do Fax, é um livro espírita, mas ditado por Preto Velho. Ai, Preto Velho é da Umbanda, Preto Velho transita em todas as religiões. Ele pode ser o Pai João na casa de Umbanda e ele vai ser o irmão João na casa espírita. Quando ele vai à igreja católica, ele é o franciscano João, e assim sucessivamente. Os espíritos, eles não estão apegados a nada, nem a religião, nem a forma física, nem a idioma, nem a sociedade, nem a nada. Eles estão a serviço de Jesus, livres de qualquer preconceito. Nós é que trazemos dentro de nós ainda o preconceito estabelecido pela falta simplesmente de instrução de entendimento. E por que eu digo isso antes de falar do que aconteceu no livro? Quando eu tinha 33 anos, eu estava próxima a fazer meus 33 anos, por ordens superiores e por necessidade, o espírito que era o meu mentor, que era o Frei José Mujica, ele iria reencarnar e ao meu lado ficaria um outro mentor, um outro senhor, uma outra presença, como ele costuma dizer. E em primeiro momento eu já fiquei assim, a gente se irrita com tudo, principalmente com aquilo que a gente desconhece, porque a gente não quer ter trabalho de conhecer. Então eu fiquei irritada com a mudança. Não gostei muito, torci o nariz e fiz mesmo. Mas Deus, quando Ele ordena, a gente cumpre. Não tem muito o que se fazer. Passado algum tempo, eu olhava, eu trago aquela evidência comigo, e eu olhava, mas eu não conseguia ver nitidamente como eu via o Frei, como eu via os outros espíritos. Eu tinha uma dificuldade para enxergar, uma dificuldade de ver. E algo dentro de mim dizia que eu queria vê-lo para saber. O tempo passou e no belo dia eu vi a farda. E na farda estava o emblema de nazismo do exército alemão. Foi suficiente. Eu comecei assim, eu não quero esse mentor, pode trocar porque eu não quero um mentor nazista atrás de mim. Preconceito. Enquanto muitos têm preconceito do índio, do caboclo, dos pretos velhos, como neta de um bandista, eu não trago nenhum desses. Mas tem um preconceito que precisa ser resolvido. E eu fiquei, eu não quero ele perto de mim, eu não quero ele perto de mim, eu não quero nenhum espírito nazista do meu lado, eu não quero esse mentor, eu quero o outro. Mas há momentos que a espiritualidade maior, a comando de Deus e de Jesus, sobre o olhar atento de Maria de Nazaré, silencia aquilo que a gente ainda não aprendeu. A silenciar diante da dificuldade para esperar o tempo, por si só, resolver aquilo que a gente não consegue resolver. Aquilo que a gente não é capaz de fazer. E o tempo passou. Um belo dia, passaram anos, isso passou anos. Eu estava sentada numa casa, esperando o momento para começar a palestra. A casa estava lotada, eu vinha de um final de semana atribulado, de um dia assim, difícil, mil e umas coisas, um monte de preocupação na cabeça. E eu não tinha tido tempo de preparar minha palestra. Apesar de possuir o hábito de estudar todos os dias à noite antes de dormir. Pelo menos uma página, como ele mesmo costuma me dizer. E eu estava ali sentada, fazendo a minha prece, procurando entrar em contato com os mentores espirituais da casa, quando eu senti a presença dele sentado ao meu lado. E ele disse assim para mim, não se preocupe,
Vai e faça aquilo que você sabe fazer de melhor. Abre a boca e fale. Aí eu virei assim, e eu vi ainda o uniforme, mas não consigo ver o rosto dele. E disse assim, o senhor é nazista, não é não? E ele disse para mim assim, preconceituosa, ignorante, desprovida de conhecimento. Morri na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, nem todos os alemães eram nazistas. Aí eu fechei a boca e me envergonhei, porque eu sou formada em História. Aí eu fiquei quieta, pensei mesmo, pensei eu com meus botões. E aí ele continuou falando que o fruto do preconceito é ignorância. É colocar dentro da nossa cabeça fatos que não são verídicos e tomá-los pela verdade. E era isso que eu estava fazendo. Depois disso, claro, eu tive que voltar para pedir desculpa. Mas veja só, nós trazemos dentro de nós, arraigados ainda dentro de nós, todos os sentimentos contrários à lei do amor. E precisamos, para ser felizes, nos desvincular de tudo que não serve. Então nós temos que aprender a passar borracha, nós temos que aprender a voltar atrás e dizer, eu errei, me perdoa, me desculpa. Não era o que eu queria fazer, como eu disse para ele, te ofender, mas eu também não queria um nazista do meu lado, como eu disse para ele. E ele simplesmente me ignorou, porque ele não é muito de falar, ele fala muito pouco. E tanto que até hoje eu chamo de Senhor, porque eu não sei o nome dele. E quando eu pergunto como o Senhor se chama, ele diz, está desocupado? Porque ele diz que a vida, ela nos traz sempre o que fazer. E quando nós estamos ociosos, é porque estamos com tempo livre. Que estamos com tempo livre, podemos então ajudar outras pessoas que estão com o seu fardo para carregar. Ou seja, para ser feliz faz necessário o exercício da caridade. Ninguém pode ser feliz sabendo que lá fora, do outro lado da calçada, uma mãe com uma criança está debaixo de uma chuva ou passa fome. A felicidade, ela só pode ser plena quando eu entro em contato com o meu ambiente externo e verifico o que pode ser feito para o quê? Melhorar esse ambiente. Todo mundo pede uma terra abençoada. Estamos chegando realmente na era, né? Onde nós vamos entrar na regeneração. Mas o serviço para essa regeneração será dado a todos aqueles que estão a serviço de Jesus. Todos aqueles que estão a serviço da verdade. Então a felicidade, ela passa pelo meu entendimento, ela passa pela minha fé, ela passa pelo meu comprometimento. Eu tenho um dever e eu preciso fazer aquilo da melhor forma possível. Tem gente que joga a comida dentro da panela, bate no bife com tanta raiva, que é claro que quando qualquer outra pessoa comer, vai ter dor de estômago ou até ela mesma. Muitas vezes as doenças, as chagas que estão no nosso corpo físico, elas estão porque nós ainda não aprendemos a nos desvencilhar delas. E para tal é necessário olharmos a nossa forma de viver e nos reeducarmos. Eu tenho o hábito de chutar muitas vezes as gavetas para não abaixar, a porta para fechar. Óbvio que aquela pessoa vai reclamar de uma dor nas pernas. Muitas vezes a gente tem o hábito, né, de esbarrar em alguma coisa, a gente sempre fala um palavrão. Óbvio que nós vamos trazer para dentro do nosso lar aqueles espíritos habituados à palavra chuva. Tânia, mas o evangelho no lar? O evangelho no lar nos dá sustentação. Os espíritos que ali estão para nosso protegimento. Mas ele não pode simplesmente afastar as pessoas que a gente traz. É a mesma coisa que a gente abrir a nossa porta da nossa casa para uma visita e ter ali na porta uma pessoa dizendo, vai entrar não. E nós que convidamos. Somos nós que chamamos. A obsessão, muitas vezes, a companhia daquele outro espírito que está conosco, ela ocorre porque nós abrimos as portas e mandamos entrar. Então, ele é tão inocente quanto nós, ou tão culpado como nós. Nós não podemos ficar dizendo, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele. Lembro que uma vez, numa sessão espírita, eu estava doutrinando e passando o evangelho para aquele espírito, achando que eu estava, nossa, o top da doutrinadora. Me sentia o máximo naquele instante. E ele só ouvia. Eu falei, agora eu consegui, graças a Deus, pelo menos um. No final, ele disse assim pra mim, só que Tânia, né, seu nome? Eu falei, isso, meu nome é Tânia. Eu falei assim, então, mas só que você faz favor de falar tudo isso pra ela, porque quem me obsedia é ela, não eu. Eu não vou até ela, é ela quando dorme, sai do corpo, vem até a mim para fazer maldade. Não eu que estou ao lado dela para fazer maldade com ela. Então, veja bem, às vezes as nossas verdades, elas são distorcidas, porque nós não somos os donos da verdade.
Existem múltiplas verdades. Existem maneiras mil de ver a vida. Então nós não podemos ser os doutores absolutos da verdade. E muitas vezes nós não somos felizes porque a gente quer a última palavra em tudo. Nós queremos a verdade em tudo. Nós queremos porque queremos daquele modo. Sem apego, gente. Nada nos pertence. A casa não nos pertence, marido, filho, esposa não nos pertence, o serviço não nos pertence, a saúde não nos pertence, o corpo físico não nos pertence. Absolutamente nada é nosso. É tudo empréstimo concedido por Deus e na hora que Ele achar, Ele vai levar embora. Então, simplesmente, temos que aprender a viver a vida com verdade, com sentimentos melhorados, buscando amor em todo momento e em toda ação. Apresse nossos lábios. Ai, tá difícil aquele serviço naquela empresa? Faça o seu trabalho fazendo uma oração. Tem Ave Maria, tem Pai Nosso, tem prece de casa, tem inúmeras preces que nós podemos fazer, até aquela simples que o nosso coração fala. Da nossa forma, da nossa maneira, Deus não se importa com concordância verbal, com pronome, com nada disso. O que Ele quer é o melhor que vem dentro de nós. A minha casa não está bem, então eu tenho que procurar fazer algo para que a minha casa esteja bem. E através do meu exemplo eu faço isso. Porque a gente que diz assim, eu sou espírita, vai para casa espírita, toma paz, faz tratamento, chega em casa, pisa no pé do gato, chuta o cachorro, xinga o marido, fala alto com o filho. O tratamento já foi, gente. Não deu nem para manter uma semana. Ele automaticamente se diluiu. Ele automaticamente foi-se embora. E por quê? Porque simplesmente nós não preservamos. Nós temos o poder de eternizar dentro de nós tudo. Que possamos eternizar a melhor parte. Que possamos eternizar as coisas boas. Que eu possa olhar para o espelho e gostar daquilo que eu vejo. Primeira coisa, recebi no meu Face um dia desse uma moça dizendo assim, Tânia, eu estou casada 3 vezes. E nessa terceira vez, eu e meu marido, nós estamos numa situação que até nós nos agredimos fisicamente. Primeira pergunta que eu fiz para ela, você se ama? Porque quem se ama não se machuca. Segunda pergunta, o que está acontecendo para que você não permaneça em nenhuma relação? Precise passar de uma para outra. O que você busca? Está realmente nessas relações ou está dentro de você e você ainda não se encontrou? Terceiro, gosta daquilo que vê? Porque se você gosta daquilo que você vê, você aprende a se amar e se respeitar. E não há respeito numa relação quando entra agressão. Não importa que tipo de relação que seja. Se ela houver agressão verbal, se ela houver agressão física, ela passou todos os limites da relação e é melhor que paremos por aqui. Tem gente que fala, eu vou continuar cuidando desse filho porque eu não quero trazer ele na próxima reencarnação. Não, eu dou livre-arbítrio para ele seguir, porque eu ainda tenho a minha reencarnação, eu quero terminar minha reencarnação com decência. A gente não pode fazer por outro aquilo que nós não somos capazes de fazer por nós. Pra mim, enfim, dá? Mas eu vou tomar um tempinho do Hernani, porque ele tomou 10 minutos meus. Eu vou contar para vocês 2 histórias e eu vou deixar para vocês tirarem as devidas conclusões delas, tá bom? Uma delas você vai encontrar nesse livro que eu falei para vocês, Fala Preto Velho e Abraço de Pai João, de Vanderlei Oliveira, da editora do Fox, que é onde esse preto velho abençoado, esse espírito que se coloca nessa condição ainda de se apresentar como escravo, nos traz muito esclarecimento sobre sentimentos, sobre o alto amor. Vale a pena dar uma lidinha para a gente entender que o amor, ele começa dentro de nós por nós mesmos. Se nós não formos capazes de nos amar, não seremos capazes de amar mais ninguém. E um outro, eu vou tomar a liberdade de contar essa história, mas ela não é minha, ela é do Agnaldo Paviani, um expositor espírita, cujo qual eu vi por 2 vezes essa história ele contar. Ele nos diz, começar do Agnaldo Paviani, ele nos diz que ele é terapeuta e que um dia, no seu consultório, chegou uma senhora e essa senhora falou para ele o seguinte, eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais essa vida, eu não suporto mais viver, eu estou cansada, eu não desejo mais respirar um dia. E ele começa a perguntar para ela o que a cansa e por que ela está naquela situação. E ela diz assim, eu era muito jovem, eu comecei a trabalhar na roça com meus pais, porque nós tínhamos inúmeros irmãos. Quando eu tinha de 14 para 16 anos, eu namorei, noivei e casei com um homem que até hoje eu não sei por que eu estou casada com ele. Não há um pingo de afinidade entre nós.
Eu tenho 3 filhos. Um vive a me pedir dinheiro emprestado. O outro acredita que eu sou babaca dos filhos dele. E o outro, dentro da minha casa, quer mandar em mim e no meu marido. Eu não aguento mais essa situação. E aí, o Aguinaldo, além de ser um grande psicanalista, ele também é espírita. Ele disse para ela, mas é muito fácil resolver isso. É muito fácil. É simples de resolver. Primeiro, a senhora se divorcia. Seu marido vai para um canto, a senhora vai para o outro. Ninguém precisa ficar numa relação que não está mais certo. Segundo, o filho da senhora que lhe pede dinheiro emprestado, dê a ele o endereço do banco, para que ele possa ir até lá e fazer o empréstimo que for necessário. A senhora não precisa emprestar dinheiro para dar para ele. O outro filho da senhora que deixa as crianças na porta da sua casa, simplesmente desliga a campainha do telefone e deixa um papel na porta. Aqui não é creche. Assim ele vai se mexer e arrumar um lugar para essas crianças ficar. E o outro filho da senhora, que dá uma de machão, quer mandar no pai, quer mandar na mãe, é muito simples. Quando arrumar as malas do marido da senhora, já arrume a dele também. E largue lá no portão. Não deixe nem ele entrar. Dali mesmo, ó, ele vai se embora. Aí ele falou tudo isso. Ela respirou fundo, levantou, passou a mão na bolsa dela e disse, muito obrigado pela confiança. Aí ele falou assim, até a próxima. Ela falou assim, não haverá mais próxima. E ele disse, mas a senhora não gostou? Tem alguma dificuldade? Posso saber porque não haverá mais próxima? Ela falou assim, simplesmente pelo seguinte, eu já estou casada há 35 anos. Eu sou mãe desses 3 meninos, que já são homem feito, mas mãe tem uma mania de chamar a gente de menino e de criança, que é uma coisa incrível. Como eu sou solteirona, então minha mãe fica a criança, a minha filha, como se eu fosse uma menininha. E erra sempre a minha idade, mas graças a Deus para menos. Aí, o que ocorre? É menos, né? O que ocorre? Ela disse que isso dá muito trabalho. E eu não, já estou chegando quase na casa dos meus 60 anos, e se tem uma coisa que eu não quero na minha vida, é ter mais trabalho. Então eu fico nessa situação, porque essa situação eu já conheço. Comodismo só traz tristeza. Na vida é necessário ter a ousadia de modificar. Ter a ousadia de recomeçar. Ter a ousadia de dizer não. E ter a ousadia de decidir-se por ser melhor e viver melhor. Segunda e última história. Pai João chega para o trabalho no Hospital João 23, situado em cima da cidade de Minas Gerais, e recebe da enfermeira o primeiro comunicado. Que uma senhora havia desencarnado por causa da anestesia e já estava acordada. Doce ilusão acreditar que tem gente que dorme e desencarna e dorme. Há pessoas que desencarnam e dormem mesmo, outros não. Outros ficam ali ao lado do caixão, vê pouco, vê tudo. E outros aceitam o socorro e vão-se embora. E é o caso dessa senhora que nem sabia o que tinha acontecido. Que é a perturbação pós-morte, o livro dos espíritos vale a pena dar uma lidinha. Então ela estava lá, sentada na cama, mãozinhas para cima, as perninhas, olhando. E Pai João chega para conversar com ela. Aí ele disse, minha filha, como está? Ela disse, eu estou bem, graças a Deus eu estou muito bem. Mas eu estou passando a mão em mim, eu não estou sentindo nenhum curativo. Vocês já fizeram a cirurgia? Ou seja, ela tinha se internado para fazer a cirurgia do câncer no fígado, morreu com choque anafilático da anestesia e simplesmente ela nem sequer sabia que tinha desencarnado. Aí ele diz assim, a senhora não se lembra de nada? Ela disse, eu me lembro que eu vim com a minha família para a internação, que eu me internei, que eu fui para a sala cirúrgica. Mas eu olhando aqui para mim, a cirurgia não ocorreu. E ele diz assim, então, minha irmã, aguardemos mais um tempo, né? Quem sabe quando a senhora estiver um pouco melhor, a cirurgia venha ocorrer. E ela diz assim, olha, eu não posso ficar muito tempo aqui. Aliás, esse lugar é um pouco diferente do hospital onde eu estava, porque eu estava num hospital particular muito bom. E aqui é um pouco diferente. Mas eu não posso ficar muito tempo aqui, porque eu preciso muito conversar com a minha família. Eu trago um segredo há exatamente algumas décadas, e eu decidi que eu quero me livrar desse segredo.
Eu não quero morrer com esse segredo entalado na minha garganta. Mal sabia ela que já tinha morrido, estava no plano espiritual. E aí o nosso irmão João, ele olha para ela e diz assim, eu entendo. E ela diz, és médico? Ele disse, não, eu sou um preto velho. Ela assim, assim, vestido de branco? Você está muito chique para um preto velho. Ele diz, mas eu sou. Ela assim, mas eu estou precisando mesmo de uma conversa. Eu preciso falar. E nesse instante ela começa a chorar. E ela diz para ele o seguinte, que quando ela casou-se muito jovem, logo depois ela acabou encontrando outro rapaz. E viveu uma vida dupla, teve um relacionamento duplo. E que a filha dela não era filha do marido, era filha daquele relacionamento, porque ele, depois de alguns tempos, que era o amante dela, ele morreu num acidente de carro. E simplesmente ela resolveu então fazer o DNA e descobriu que a filha não era filha do marido, era filha do amante. Mas ela continuou cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do marido, com uma tristeza muito grande, querendo realmente, desencarnar, porque acreditava ela que não podia ficar ao lado, viver sem ficar ao lado de Raul, etc, etc. E ela não tinha contado isso nem para o marido, nem para a filha e nem para os outros dois filhos. Então ela tinha decidido que após aquela cirurgia ela ia contar a verdade. Mas era muito tarde, não dava mais para voltar para contar a verdade. Ela estava desencarnada. E o livro conta que ainda demora um pouco para eles falarem isso para ela, para que ela não tenha um choque, para que ela não se assuste. Eles demoram um pouquinho. E aí vale a pena vocês estarem lendo o restante. Mas o importante é assim, ó, não dá tempo de passar nada limpo. Mas eu posso modificar a partir da outra linha. É aquilo que Chico Xavier nos dizia. Ninguém é capaz de fazer um novo começo, mas todo mundo pode mudar o fim. Então eu posso fazer algumas mudanças. Eu posso viver a minha vida com mais honestidade, com mais verdade. Isso me traz felicidade e sempre bom para mim. Sou um espírito triste, como disse Chico? Não. Sou um espírito que às vezes eu passo por um momento triste, mas eu não deixo que a tristeza tome conta de mim. Porque é você que determina quando qualquer situação vinda dentro de você. E você precisa dizer basta muitas vezes. Para ser feliz, é preciso aprender a entender que a vida é presente de Deus e eu sou responsável pela minha vida. Porque o outro é direito do outro. Eu não posso fazer com que o outro ande pelo meu caminho, mas eu posso dar os meus passos e olhar para trás para ver se ele conseguiu fazer alguma coisa. Mas não sou responsável pelos passos que ele vai dar. A responsabilidade eu só tenho sobre mim. Eu posso ajudar, eu posso amparar, eu posso ofertar a minha mão. Mas eu preciso, antes de tudo, estar bem. Eu preciso, antes de tudo, estar em perfeita harmonia. Fé, agradecimento, cumprimento do dever, nos leva à felicidade. É um prazer estar aqui com vocês, um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus, se Deus permitir. Até a próxima. Obrigada.